Está certo. Para quem não está familiarizado, tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje aqui? Tem? Olha só. Deus abençoe vocês, viu? Sejam bem-vindos aqui, são sempre bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Mais alguém visitando que eu não vi? Todo mundo é de casa, né? Amém. Olha só, no domingo pela manhã, acontece aqui na igreja, então, a nossa escola de servos, que ela ocorre junto com o culto da manhã. Então, é um culto, né? Mas é um culto com uma orientação um pouco diferente, mais voltado para o ensino, para a escola de servos, que consiste em 4 módulos. E essa escola ocorre 2 vezes por ano. Então, nós estamos no 2º módulo, né? Nós temos salvação, família, liderança cristã e visão do ministério. São 4 módulos que ocorrem 2 vezes por ano. E durante o culto. Então, é um culto normal, né? Até porque a gente pergunta assim, vai ter culto normal hoje? Vai, todos os cultos são normais, né? Não vai ter ninguém fazendo arte circense, ninguém vai... Então, os cultos são normais. Como a palavra de Deus fala, Jesus falando, né? Uma missão que ele dá para a igreja. Fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a que guardem todas as coisas. Então, nós cremos que a parte do ensino também é fundamental na nossa vida cristã. E o ensino ele tem várias fontes e tem várias formas de ser ministrado. O nosso culto, todos os cultos, sem exceção, são cultos de ensino, porque a palavra de Deus, onde ela é pregada, ela também é ensinada. Então, uma forma de ensino é o culto, e outra forma de ensino são cultos direcionados, né, com assuntos específicos, que é o nosso caso, são assuntos específicos que nós tratamos e denominamos como escola de servos. E também tem outras formas de ensino que são estudos, né, um pouco mais aprofundados, que são seminários teológicos, enfim. E nós também temos o Oficina da Palavra, que ocorre... a Oficina da Palavra é interessante porque ele é um curso que não termina. A gente já está há 6 ou 7 anos fazendo, 5 anos, né? Estamos fazendo esse curso e a gente vai e continua, ele não termina, a gente faz de novo e não termina. É um curso um pouco mais aprofundado, mas ainda básico em questões teológicas, mas ocorre na segunda-feira à noite. Então, nós estamos até num tempo agora de imersão, né, de preparação mais da liderança da igreja, mas também é aberto. E um dos pré-requisitos para que se faça a Oficina da Palavra é ter feito a escola de servos. Então, você percebe que é uma maneira que a gente tem de nos aprofundarmos na palavra de Deus, de nos prepararmos, de estarmos totalmente aptos a desenvolver aquilo que Deus quer na vida de cada um. Porque muitas vezes a gente tem no coração aquele desejo de servir a Deus, de fazer alguma coisa, né? Isso é algo assim que a gente percebe, a pessoa às vezes ela vem para a igreja, ela se converte, ela entrega a vida para Deus, e logo no coração já brota aquele desejo, puxa vida, eu queria fazer alguma coisa, né? E a gente tem tantas atividades e tanta coisa para fazer na igreja que realmente, como Jesus falou, a seara é grande, né? É grande. E ele que envia os trabalhadores, porque isso tudo faz parte também, né? Faz parte do acolhimento da igreja, aquelas pessoas que estão vindo e se convertendo. A igreja ela é, na verdade, um centro de acolhimento, né? Ela acolhe as pessoas. Então, a pessoa se converte, ela é acolhida nesse ambiente, e ela brota no desejo, puxa vida, eu queria, né, fazer alguma coisa. E, logicamente, né, que a pessoa recém-convertida, a própria Bíblia adverte que essa pessoa a Bíblia trata como neófito, né, aquela pessoa que está entrando, assim, é prudente e é normal que ela entenda bem onde ela está inserida, o contexto ela está inserida. Não somente da igreja local, mas também da própria palavra de Deus, do reino de Deus. E entender o reino de Deus, entender o que é o reino de Deus, ela só vai conseguir isso quando ela for ensinada. Então, se a gente for traduzir isso num sentido mais da nossa vida cotidiana, é a educação que a gente dá para os nossos filhos.
Então, vamos pegar um exemplo bem simples assim. Uma criança de 12 anos, ela chega para o pai e para a mãe e diz assim, pai, eu quero namorar. Aí o pai, na hora, ele já apresenta o namorado para a filha. Ele pega a cinta, o chinelo, diz, ó, esse aqui é o teu namorado. Estou brincando, né? Mas um relho às vezes faz falta, né? Não, corta aí depois, senão o conselho tutelar vai bater lá em casa. Não, o que acontece? O pai e a mãe que são normais, né? Vamos falar de gente normal, tá? Não vamos falar de gente que acha que pode, né? Mas tudo bem, deixa para lá. O que ele vai dizer? Filha ou filho, você não está preparado para isso. Você é uma criança. Você não decidiu nem ainda qual é o super-herói que você é, né? Você não sabe nem para que time você torce. Você não sabe de onde vem a comida que você come. Você não tem condições de decidir com quem você vai namorar. Ah, mas eu gosto do fulano, né? Eu gosto da ciclana. Você entende, né, que não é tempo, entendeu? Por quê? Porque a criança não tem condições. E é papel dos pais protegerem as crianças, educarem, ensinarem. Você vai ensinar e vai dizer, filho, filha, vai ter o tempo certo, vai ter uma maneira correta, você vai conhecer alguém, você vai ter... seja criança primeiro, aproveite. Daqui a pouco ela já está, vamos lá no parque, vamos, ela muda de assunto, porque a criança é assim, né? Então, a pessoa que chega na igreja, ela tem também essas, olha, eu quero fazer, esses dias uma que veio pela primeira vez na igreja, falou assim para mim, pastor, o senhor que é do Integração, né? Sim, sou eu. Como é que eu faço para cantar ali? Digo, olha, muito bom que você queira cantar, né? Muito bom. Eu já tinha ouvido, assim, de relance, né? A pessoa cantando e eu já tinha visto que não era o chamado dela. Mas que bom que você quer cantar, né? Pois é, não, isso aí tem um caminho. Você primeiro se integra aqui na comunidade, na igreja, você vai, né, você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai estudando música, teoria musical, canto, enfim, para que você, né, possa ter condições, né? Então, mas não posso então ir ali cantar? Não, pode sim, mas só que tem um caminho para isso até que você chegue. Tudo tem uma... E isso, tudo que acontece, a gente acha engraçado, né? Mas isso é muito importante, porque isso trata da igreja, trata da gente, trata da nossa vida cotidiana, trata de quem nós somos. E muitas pessoas se ofendem com isso, né? Muitas pessoas, sabe, elas... Lógico que tu não vai chegar para a pessoa e dizer assim, mas tu quer cantar, mas então vai estudar música, né? Vai, né, por favor, tu desafina, né? Não é assim que se faz, né? Chegar para a pessoa e, não, a gente incentiva e, lógico, que a pessoa vai ser ensinada e vai ter um momento que a pessoa vai ser confrontada com aquilo e ela própria vai entender, puxa vida, eu tenho que melhorar esse negócio, né? Porque daqui a pouco ela vai vir cantar e vai esvaziar a igreja. Então, acho que a pessoa mesmo pode, né, dizer, não, eu tenho que me aprimorar nisso. Da mesma maneira que alguém que tem o desejo, eu queria ser um pregador, né, eu queria ser um evangelista, eu queria ser um Benny Hinn, Benny Hinn não, esquece, Billy Graham, queria ser um Reinhard Bonk, queria pregar para multidões. É um desejo legítimo e muito lindo, né? Mas a pessoa também tem que se preparar. Também tem que conhecer a palavra, tem que estudar, tem que se consagrar a Deus. Ela também tem um caminho. E Deus também tem outra coisa. Ele já usou lá, esses homens na época deles, já foram usados, já fizeram a sua parte, né? Agora cabe a nós, cabe a mim e a você fazer a nossa parte. Talvez Deus não chame você para ser um missionário, um avivalista, alguém que vai lá mudar a realidade de um país através da pregação, ou talvez seja isso, quem sabe, né? Mas tanto para isso, quanto para falar para uma pessoa, ou para duas, no contexto que você está inserido, para Deus é a mesma coisa. Porque quem faz as coisas são Deus. Deus não depende da nossa capacidade, e não depende
da nossa oratória, graças a Deus, não depende, sabe, de nada, porque nós não temos nada para oferecer que possa ser aproveitável. Então, todas as coisas são feitas por Deus. Então, talvez Deus lhe use para ganhar a vida de uma pessoa, ou de 10, ou de 15. Mas até para isso também nós temos que estar preparados. Então, dentro desse contexto todo, né, estou falando todos esses negócios para dizer para vocês da importância da gente meditar, estudar e entender o que a palavra de Deus nos ensina. Então, graças a Deus que nessa manhã vocês estão aqui e que Deus ainda possa nos ensinar cada vez mais. Amém? Alguém não pegou o polígrafo? Alguém que está na escola de servos aí? Ainda tem alguns aqui. Bom, se alguém mais tarde, até que você conheça, que não veio na aula, pode falar comigo no culto à noite, durante a semana, e a gente vai entrando nisso. Amém. Graças a Deus. Um aviso importante também. Vocês sabem que hoje, né, 1º de outubro, primeiro dia do mês, também é uma data importante. É a data da eleição do Conselho Tutelar. Os irmãos estão sabendo, né? Conselho Tutelar. Até, por gentileza, pastor Alberto, pode vir aqui só para esclarecer melhor aqui a questão da votação, porque eu não peguei os detalhes ali. O pastor Alberto vai dar algumas orientações aqui que são importantes, que a gente não pode esquecer, sobre os locais, enfim. Bom dia a todos. É bem rapidinho. O local de votação não é o mesmo local que a gente vota. É um dos locais que eles concentraram em algumas regiões, em algumas escolas, as pessoas. Pode ser que, coincidentemente, o local que tu tem que votar seja o mesmo local que tu já vota normalmente, mas pode ser que não. Por exemplo, eu voto no Humaitá e o colégio que eu voto vai centralizar a votação daquela. Tu me procura, que eu te passo um linkzinho para tu procurar ali onde é o teu local de votação, tá? E aí sem problema nenhum. Esse é o primeiro ponto. É até às 17 horas. Não pode votar depois. Lá, tem que tomar um cuidado. Está em 5 candidatos. 5. Mas e se eu não tenho 5 candidatos, eu só tenho 4? Eu tenho que votar nos 4 que eu tenho, e no quinto, que eu não tenho um quinto candidato, eu apertar lá em branco, que eu estou votando o quinto voto em branco. Se eu quiser votar só em 3 candidatos, eu voto nos 3, o número lá, 1, confirma, 2, confirma, 3, confirma. O quarto, não tenho, branco, confirma. O quinto, não tenho, branco, confirma. Porque se tu não fizer isso, anula o voto. Então, se tu não fizer direitinho isso, se tu votar em 4 pessoas e não votar em 1, e esquecer que é branco, e confirmar teu voto, está anulado. É meio chato isso, eu acho que, mas enfim, é o mesmo sistema da eleição para prefeitos, governadores, presidente, vereadores, deputados e senadores. É o mesmo sistema. Então, atentem a isso. Eu sou obrigado a votar 5 vezes. Não preciso votar em 5 candidatos, mas sou obrigado a votar 5 vezes. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Se eu não for votar em ninguém, não vai, né? Mas se eu não for votar em ninguém, vamos supor que eu vou lá só para ir. Não tem o que fazer, vou lá. Então, eu vou votar o primeiro candidato em branco, confirma, o segundo branco, confirma, branco, confirma, branco, confirma, branco, confirma. Entenderam? Então, muita atenção nisso, porque senão tu pode anular o teu voto e que Deus te abençoe, que tu escolha realmente candidatos que tenham a ver com aquilo que tu entende de ser um bom conselheiro tutelar, e aquilo que tu entende que precisa de pessoas idôneas para cuidar das crianças da nossa cidade,
não só das crianças da nossa cidade, mas dos abusos que as crianças da nossa cidade enfrentam. Que o Senhor te dirija nesse momento. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Importante, né? E não é uma eleição obrigatória, né? Não, ninguém é obrigado a votar, mas nós temos uma responsabilidade como igreja também de participar desse momento, e as crianças, de fato, elas precisam de pessoas para protegerem mesmo, sabe? E o conselheiro tutelar tem esse papel, é importante esse papel. Então, pense nisso. Amém. Bom, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 29, no versículo 18. Ou, se você preferir também, aqueles que estão com o polígrafo, já está escrito esse versículo. Mas vamos ler aqui, para a gente fazer um... Vamos ler capítulo 29, versículo 18, diz assim: Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas quem obedece à lei é bem-aventurado. Essa versão da Corrigida Fiel diz: não havendo profecia, o povo perece, porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Quando o escritor de Provérbios falou isso, a palavra hebraica utilizada para profecia é a mesma palavra que é utilizada para visão. E essa palavra é chazon, o nome dessa palavra. Essa palavra chazon, os mais velhos vão lembrar do Shazam, né? Não é o gênio. Mas essa palavra significa visão, sonho. É uma palavra que ela denota um sentido de direção. Então, não havendo uma direção, não havendo um apontamento para onde ir, aqui diz: o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Ele está fazendo aqui uma relação de visão e direção com a lei, ou a Torá, no hebraico. E a lei, a palavra Torá, a lei, ela simplesmente significa ensino. Ensino. Então, quando o judeu fala, ensina a criança no caminho que deve andar, ele está dizendo, então, ensine as leis, ensine aquilo que Deus determinou para a criança, para que ela não pereça no caminho dela. Então, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, logo que Moisés lá conduz o povo e o mar se abre, né, é interessante que Deus utiliza de recursos pedagógicos para nos ensinar. Quando Moisés atravessou o mar, a primeira coisa que Deus colocou no coração dele foi um cântico. Ali, se você lá ver a leitura lá no texto, lá em Êxodo, tem inclusive o subtítulo, o Cântico de Moisés, né? E se você for analisar aquele Cântico de Moisés, é um canto que vai narrando toda a história deles, até na questão de que eles foram libertos, de que eles estavam ali presos, que eles eram escravos, e como Deus, com mão forte, livrou o povo do Egito. E é interessante isso, né? Porque o ensino, ele também pode ser utilizado com recursos pedagógicos, e Deus utiliza, por exemplo, nesse caso ali, utilizou a música, um cântico. Aí eu fiquei pensando nisso, né, esses tempos, assim, por que será, né? Será que a música, lógico, porque quando você lembra de coisas assim, eu às vezes tenho um lapso de memória curta, né? Por exemplo, se eu for lembrar o que eu comi ontem, eu vou ter que fazer um exercício, né? Então, o que será que eu fiz, o que eu comi? Então, às vezes a gente dá esses lapsos de memória, mas uma das maneiras que a gente fixa as coisas na cabeça é a música. Tanto que de vez em quando chega alguém aqui, por exemplo, acho que foi o pastor Marcelo, que veio cantar uma música que ele disse que era uma música antiga, né? Eu acho que uma ou duas pessoas lembravam da música, da letra da música. Mas era uma música realmente antiga. Só que as pessoas lembram, elas vão puxando a letra e tu vai cantando e tu vai lembrando. Já aconteceu isso contigo?
uma música antiga, que tu ouvia lá na tua infância, né? Então, tu lembra da música e isso te remete a uma memória lá do passado. Então, a música é algo que vai entrando na cabeça da pessoa e ela vai fazendo lembrar. Esses recursos pedagógicos são interessantes. Né? Por quê? Porque vai fazer lembrar de coisas, sabe, de momentos importantes na tua vida, coisas que Deus te falou há um tempo atrás, ou que Deus vai te falar. Ou seja, isso faz parte, né, do nosso pensamento. E, nesse caso aqui, como está se referindo à profecia, guarda da lei, ele está falando, olha, ensina para a criança. Por isso que é importante, eu me converti com 22 anos, se não me engano. Meu Deus, já são 30 anos de conversão. Você já está fazendo a conta aí, né? A idade do pastor tem 70 anos. Mas uma das coisas que eu ficava no meu coração com inveja, no bom sentido, né? Será que né, inveja também pode ser isso, viu? No bom sentido, assim. Eu sentia a falta do que eu não tive, essa é a palavra. As pessoas da igreja diziam, puxa vida, eu lembro da escolinha bíblica que a professora cantava a música, Pedro, Tiago, João no barquinho. Eu digo, puxa vida, eu nunca tive uma escolinha bíblica. O máximo que eu lembrava era a música lá do Genival Lacerda, que a minha mãe ouvia. Né? A Severina Chique Chique. Só os antigos riram porque é da nossa época, né? Mas isso vem na mente, né? Vem na cabeça, porque tu lembrou de alguma coisa lá. Então, a criança, quando ela é ensinada, quando ela é, sabe? E eles lembravam, os irmãos, tudo falando, puxa vida, é. E aí pediam para mim decorar, e tinha uma música, e aí pegou forte comigo, né? Porque uma dificuldade que eu sempre tive era de saber os livros da Bíblia, onde estavam. Eu olhava assim as pessoas, abra agora um livro de Miqueias. Meu Deus, acabou o culto para mim, né? Nunca que eu ia achar o livro de Miqueias. Onde é que está esse negócio? Eu ficava 2 horas, a pessoa já leu o versículo, fez a pregação, e eu não achei o Miqueias ainda. E, meu Deus, alguém se identifica? Só que daí eles estavam dizendo, não, mas para nós é fácil, porque lá na escolinha bíblica a gente cantava uma música que era os nomes dos livros da Bíblia. Eu digo, tinha isso. Nunca tive isso. Mas as pessoas guardavam isso, né? Então, aquilo que é ensinado, aquilo que é impresso na mente e no coração, a pessoa vai levar para a vida. E essa é uma das características que ele está se referindo aqui, a visão. Por quê? Porque o que guarda a lei é bem-aventurado. Isso quer dizer, aquele que é bem ensinado e aquele que é bem educado vai se dar bem na vida. Pelo menos esse é o projeto. Aí depois, se você falar sobre o conceito de bem-aventurado, é outra coisa. Mas o importante é que você tem que ter um subsídio para fazer boas escolhas, para tomar boas decisões. Para que a sua vida não seja depois, sabe, algo assim como você tentando desfazer os erros que você fez no passado. Mas tomar boas escolhas para que você tenha uma vida, pelo menos, um pouco mais tranquila, né, nesse sentido. E aqui ele está falando exatamente sobre visão. E visão é uma questão que cada um tem o seu entendimento, cada igreja, nós vamos falar aqui especificamente da nossa igreja local, mas cada igreja local tem uma característica. Cada igreja local tem uma forma, cada igreja local tem um jeito de ser. E nós vamos tratar aqui sobre missão, visão e valores. Vamos falar um pouco sobre isso, porque isso faz parte daquilo que Deus deu para nós. E nós não estamos aqui advogando uma causa que se fecha nela mesma. Nós não estamos aqui falando para vocês que o que nós vamos dizer é a verdade absoluta. Longe disso. Mas nós temos a responsabilidade, por outro lado, de transmitir para vocês aquilo que nós recebemos e que também vos entregamos. Assim como Paulo diz naquele texto ali, em 1 Coríntios, quando ele fala da ceia. O que Paulo fala ali? Eu vos entreguei o que também recebi do Senhor. Então, a gente só está passando e transmitindo aquilo que nós recebemos. E nós
Quando nós recebemos, nós, então, fazemos uma análise da fidelidade daquilo que nós recebemos. Nós filtramos a informação. Então, aquilo que nós recebemos dos nossos pastores, dos nossos mestres, aqueles que vieram antes de nós, passaram pelo nosso estudo, passaram pela nossa consolidação, e aqui nós estamos. E tantas outras igrejas têm tantas outras metodologias, mas não estamos aqui para falar sobre isso. Vamos falar sobre aquilo que nós entendemos como sendo aquilo que nós recebemos e podemos passar para vocês. Amém? Então, dito isso, vamos falar um pouco sobre missão, visão e valores. Tá? É importante a gente definir bem o que é isso. Ali está escrito no polígrafo sobre missão, que, antes de mais nada, é o propósito da igreja existir, é a sua razão de ser. Visão é a situação em que a igreja deseja chegar, em período definido preferencialmente. E valores são os ideais de atitude, comportamento e resultados que devem estar presentes nos colaboradores e nas relações da igreja com seus membros e visitantes. Então, é importante que você guarde isso, missão, visão e valores. A missão é o propósito da igreja. A missão, ela não muda, ela permanece. Em última palavra, a missão é o propósito de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo, seja ela de qual denominação for. Então, qual é a missão da igreja? A pregação do evangelho, a salvação do perdido. Essa é a missão. Mas tem igreja que só fala de prosperidade. Mas tem igreja que só fala de cura. Mas tem igreja que só fala não sei do quê. Mas tem igreja que só fala em ação social. Se isso for um meio para se chegar ao fim, que é a missão, cada um vai responder diante de Deus sobre aquilo que faz. Mas a missão não pode ser confundida com a visão. Porque isso que eu falei para vocês são visões, é visão. Então, o que é a visão? É a situação em que a igreja deseja chegar, é onde ela quer chegar em período definido, preferencialmente tem que haver um período definido, porque isso faz parte de uma estratégia, mas é uma questão assim de que a visão é a maneira como eu vou atingir o meu objetivo, a minha missão. Então, dentro desse conceito, eu posso mudar a visão, eu posso mudar o jeito de fazer, mas a minha missão tem que permanecer a mesma. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Nós temos na igreja aqui o Projeto Amor, amém? O Projeto Amor, inclusive, vai ter uma ação, acho que dia 14 de outubro, se não me engano, né? Vai ter uma ação, acho que em conjunto com a escola, pastor Alberto, ou não, ou mais ou menos, ou vamos falar. Mas dia 14 de outubro vai ser uma ação em que nós vamos estar ali acolhendo, falando e recebendo crianças, né, e recebendo gente. Isso é uma visão. Mas o Projeto Amor, ele tem essa característica de ir nas localidades que estão em risco, de evangelizar, de ajudar, de estar junto. A gente aqui na igreja ajuda famílias com cesta básica, com roupa, enfim, como a gente pode, a gente ajuda. Mas essa não é a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? É a salvação, é que essa pessoa encontre Cristo, que ela seja salva. Essa é a missão, amém? É importante a ação social? Muito importante, porque faz parte de um meio que Deus elegeu para se chegar ali. Faz parte disso, mas não é a missão principal. Essa pode ser a missão principal de uma ONG, de uma associação, pode ser, sabe, sei lá, do que for, mas não da igreja. Embora a igreja faça parte disso. Embora a igreja também foi chamada para fazer isso. Mas isso é o meio pelo qual nós atingimos o nosso propósito. Então, missão, visão e também valores. Que são os valores? São os ideais de atitude, comportamento e resultado. Ou seja, o que define os nossos valores? Os nossos valores
são definidos pela palavra de Deus. Os valores são aquele conjunto, sabe, de normas e aquele conjunto de orientações que baseiam a nossa visão e a nossa missão. Então, por isso que é tão importante que nós venhamos a descobrir e a entender e a compreender aquilo que Deus já escreveu para nós. Então, eu lembro que, há um tempo atrás, não é da igreja, tá? É um amigo meu. Não é da igreja local aqui, é de outras caminhadas. Ele disse assim para mim, olha, eu cheguei agora num estágio que eu nem leio mais a Bíblia. Ou Deus me revela, ou Deus não falou. Meu Deus, espetacular isso, né? Ou seja, em outras palavras, ele disse que ele já leu tanto a Bíblia, ele já conhece tanto, de tudo, de que ele não precisa mais ler. Agora só vem as revelações, os download. Eu digo, meu Deus, me livra disso, né? Por quê? Porque nós somos totalmente dependentes da palavra de Deus. E nenhuma revelação, isso é importante você entender, nenhuma revelação vai ser diferente daquilo que já está escrito. Nenhuma. E se for, o endereço dela não é do céu. Porque Deus jamais vai fazer uma revelação, uma direção, algo que não esteja já contido na sua palavra. Isso não quer dizer que Deus não fale através de revelação, de palavra de conhecimento, de profecia. Não é isso, não confunda as coisas. Mas Deus jamais vai fazer algo que contrarie aquilo que é a sua palavra. Palavra escrita tem muito mais valor do que a palavra dita. Muito embora, lá da onde eu vim, lá das terras, lá das bandas de São Gabriel, lá do interior gaúcho, lá se falava que o fio do bigode tinha valor. Sabe, já ouviu essa expressão, o fio do bigode? Meu pai casualmente usava, né, um bigodão. E eu, quando criança, pensava, puxa vida, então meu pai vai ficar sem bigode, porque cada vez que ele vai falar, vai deixar um fio. Não entendia nada, né? Isso dava a entender de que a palavra de alguém empenhada tinha valor. Isso tinha valor. E realmente era uma cultura que valorizava. Agora, aquilo que era escrito e assinado tinha muito mais peso ainda. Uma coisa é você dizer assim, eu te amo e quero viver a vida ao seu lado. Oh, que romântico, que legal. Mas você tem que ir no cartório assinar a certidão de casamento. Porque daí você está selando e assinando aquilo que você diz com a sua boca. Então Deus não ficou só, sabe, no blá, blá, blá. Ele veio e entregou a sua palavra, entregou aquilo que era, entregou o seu filho, entregou a sua vida, entregou tudo por nós e está escrito. Por isso que aquilo que está escrito não vai ser mudado, não vai ser modificado, não vai ser alterado, pois está escrito. Se você fala alguma coisa, a pessoa diz, não, mas tu falou isso. Não, mas será que foi isso que eu falei? Não sei, será que não, né? Sempre tem aquela, agora o que está escrito, está escrito. Então a palavra de Deus são os nossos valores, são aquilo, é o norte, é aquilo que baseia a nossa relação com Ele, é aquilo que está na palavra de Deus. Amém? Puxa vida, agora que eu me dei conta que eu falei, não saí da primeira página ainda, né? Depois vocês leem lá. Bom, visão / propósito. Também isso nós já falamos. Vamos falar um pouco sobre visão, que na segunda página diz assim, que a visão se articula na igreja, enquanto fator motivacional à execução das ações necessárias para o momento vivido em questão, tudo feito conforme para o cumprimento do propósito do Senhor. E aí fala então, já na terceira página lá, sobre as características de uma visão
vamos falar aqui de alguns pontos que são importantes. Quero ler aqui, vou ler direto do polígrafo aqui, Filipenses 3, que diz assim, 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui é uma característica de uma visão, uma característica de algo que Deus dá para a igreja. É uma visão que ela olha muito mais para frente do que para trás. É interessante uma analogia que a gente faz, né, sobre o automóvel. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade, né, tem pessoas que têm uma dificuldade de aprender a dirigir, aprender a estacionar, aprender a andar, tal, mas uma coisa todo mundo vai concordar. O para-brisa é muito maior do que o espelho retrovisor. Uma questão lógica, né? Porque é muito mais importante olhar para frente do que olhar para trás, embora é importante você saber o que está lá atrás. Senão você vai dar uma ré e você vai ver o prejuízo que vai dar. Mas o para-brisa é muito maior. Tinha um pastor, tem, né? Porque é um pastor muito querido nosso, pastor Ernesto Wegerman, um mestre da palavra de Deus, um homem de Deus que já está lá com seus 90 e poucos anos. Não, acho que fez 85, né, Fosqueles? 85 ou 90? 90. Graças a Deus pela vida dele. E o pastor Ernesto, ele tinha uma Brasília. Sabe aquela Brasília, assim, aquele carro mais... E um dia ele estava chegando na igreja, foi estacionar, e a minha esposa estava perto, e ela perguntou para ele, pastor, que legal, né? Olha só, o senhor tem uma Brasília. E ele disse assim, com aquela voz característica dele, minha filha, eu tenho uma Brasília, porque este carro é o carro mais adequado para pessoas com pouca visibilidade. E ela não entendeu, né? E aí depois ele estava explicando, porque a Brasília, ela tem um vidro, um para-brisa, e os vidros laterais, assim, que parece que tu está na rua. Tu olha, para onde tu olha, tu tem a total visão daquilo que está perto. Então, para quem tem pouca visibilidade, é muito bom, porque facilita a manobra, o estacionamento, né? Então, eu sempre lembro desse fato, porque a Brasília tem um vidro grande e um espelhinho pequeno do lado, assim, justamente para as manobras, né? Então, quando a gente fala de visão, a gente está falando muito mais daquilo que vai à frente do que aquilo que está para trás. E o que Paulo está dizendo ali? Eu me esqueço do que ficou para trás e avanço para o que está à minha frente. Então, a visão de Deus, a maneira como Deus age com a sua igreja, é para que a igreja caminhe e ande para frente, que a igreja se movimente, para que a igreja avance na evangelização, no conhecimento de Deus, para que a igreja ande para frente, para que a igreja entenda para onde Deus está enviando ela. Muito embora é importante a gente olhar as coisas também lá atrás, porque são marcos que ficam. Mas olha a proporção daquilo que está à frente do que aquilo que ficou. Ou seja, aquilo que ficou faz parte da história, faz parte do ontem, mas Deus, Ele vai nos colocando e nos projetando para aquilo que está à nossa frente. O pastor Glavan, ele fala, às vezes, algo muito interessante. Ele falando esses tempos sobre a questão, né, de depressão, e ele estava entendendo que depressão, às vezes, é o excesso de passado. E a ansiedade é o excesso de futuro. É como se você não encontrasse aquele equilíbrio, sabe? Como se você vivesse sempre o dia de amanhã, a ansiedade do dia de amanhã ou a tristeza do dia de ontem. Então, é como se tu nunca te contentasse com aquilo que está à tua frente agora. Por quê? Porque nós estamos vivendo o melhor momento das nossas vidas. Amém? Você pode não concordar, mas eu vou lhe provar isso.
O melhor momento da sua vida é agora. Porque ontem já foi, você não vai alterar. Você pode até contar uma história diferente, tentar, mas o ontem já passou. E o amanhã, você não tem nenhuma condição de saber, porque pertence ao Senhor. Então, o melhor culto das nossas vidas é esse. Ah, mas lá em 1980, eu fui lá no estádio, lá e estava pregando lá, um pregador lá, que teve um que veio e lotou aqui o estádio do Morumbi, lá na tua terra, lá, Vosquedes, me esqueci o nome dele. Quem traduziu ele foi até um pastor aqui de Porto Alegre, o Rebelo. O cara lotou o Morumbi, estádio lotado para ouvir a palavra de Deus, mas já passou. Já passou. Aí você pode dizer assim, mas final do mês vai ter um show ali, vai ter uma apresentação, vai ter alguém que eu quero ir. Você quer ir, beleza. Mas nós não sabemos o que vai acontecer depois. E se eu ficar olhando para o passado, ou se eu ficar me ocupando do que vai acontecer, eu perco a beleza do que está acontecendo agora. Eu perco de aproveitar o momento, sabe? Eu perco de aproveitar as pessoas que estão do meu lado, de tomar um cafezinho com o irmão, de conversar, de estar junto. Então, nós temos que valorizar o que Deus está colocando na nossa mão agora. Abraçar a pessoa, valorizar a pessoa. Eu lembro que no final de 2008, eu perdi a minha mãe. A minha mãe já com uma certa idade, ela já não enxergava mais há algum tempo, mas no meu coração havia uma paz, porque eu sei que todos os momentos que eu pude, eu estive do lado dela, eu estava junto com ela, eu não perdia a oportunidade de conversar, de abraçar, de estar junto, sem me preocupar. O pastor Alberto levantou uma placa de 10. Aí a gente sabe que falta 10 minutos para terminar. Ou, de repente, ele está dizendo 10, foi nota 10. A gente pode escolher como a gente entende, né? Então, eu entendi aquilo, sabe? Aquele momento, foi um momento de despedida, enfim, que a pessoa, né? A gente não vai ter mais como voltar atrás, mas no meu coração eu estava bem resolvido, porque quando eu pude abraçar, eu abracei. Quando eu pude conversar, eu conversei. Quando eu pude, enfim, manifestar o meu afeto, eu manifestei. Não havia esse débito no meu coração. Mas o meu irmão mais velho, a minha família é interessante, o meu irmão mais velho tem 10 anos a mais que eu e o mais novo tem 10 anos a menos. Então, eu estou no meio do caminho. E ele mora em Santa Catarina. Ele teve que viajar de lá para vir e chegar a tempo da cerimônia fúnebre da minha mãe. E por conta dele estar longe, sabe, eu percebia, e ele falando que no coração a pessoa fica, puxa vida, eu devia ter vindo mais, eu devia ter feito mais, eu devia ter, né? Até parece aquela música, né, que alguém fez, devia ter abraçado mais, né? Está vendo como a música gruda? Mas esse é o momento. Esse é o momento. É o momento, sabe, de você estar junto, de você... Tem gente que às vezes fica com o coração assim, briga com as pessoas, e depois eu faço as pazes, depois pode não ter o depois. Por isso que é o agora, é o hoje, sabe? Se você tem uma questão para resolver com seu marido, com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, seja com quem for, resolva hoje. Resolva. Por quê? Porque o melhor momento da nossa vida é hoje. É hoje. Não é saudosismo, não é relembranças e não é projeção de futuro. É o agora. O melhor almoço da sua vida é hoje. Até porque você nem vai lembrar daqui a um tempo que comeu hoje. É hoje. E por isso, sabe? E por isso, nós já estamos encaminhando aqui para o final, quero chamar o Léo, está aí? Nosso tangedor. Por isso, que alguns memoriais também Deus foi deixando para nós. E um deles
Um desses memoriais é a ceia. O que Jesus falou ali? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Olha o que o apóstolo Paulo disse a respeito do momento da celebração, da ceia. Ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Agora olha o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então nós estamos aqui não olhando para algo do passado, de 2000 anos atrás, mas nós estamos aqui projetando a volta do Senhor. Nós estamos dizendo, cada vez que nós celebramos a ceia, Ele morreu, mas ressuscitou. E Ele voltará. Porque aqui diz assim, até que Ele venha. Então, a ceia é um daqueles momentos tão intensos, tão importantes, que não terminam em si mesmos. Então, a ceia, ela começou a ser celebrada pelo Senhor, e até hoje ela não terminou. E sabe quando é que ela vai terminar? Quando nós estivermos com Ele ceando novamente. Aleluia, Jesus. Vamos colocar em pé nessa hora, em nome de Jesus, chamar aqui o pastor Alberto, o pastor Leandro, para a gente estar aqui orando pela ceia.